Em geral, na graduação, os alunos sofrem com o volume de atividades. Os conteúdos em sala de aula, às vezes, aparentam ser um bicho de 7 cabeças. Deveres de casa, provas, resultados, apostilas, formulários, guias de estudos, mais uma avalanche aí de informação que vai ser cobrada depois na prova. Ao organizar o material escolar e planejar as atividades de estudo, o aluno garante um melhor desempenho nos estudos e, consequentemente, um gerenciamento mais eficiente do seu tempo. Para nos ajudar a fixar melhor o aprendizado, é que a comunidade convidou a psicopedagoga Mariana Tobias Reis, que vai compartilhar com a gente dicas preciosas para o rendimento acadêmico. Tudo bem, Mariana? Olá, que prazer Drica. te receber novamente. Tudo bem, e hoje você? Aqui no programa, viu? Que bom, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre bem-vinda, Mariana. Essa é uma realidade da nossa comunidade acadêmica, que é justamente a dificuldade de que muitos alunos enfrentam em absorver conteúdos em sala de aula. E a gente sabe que tem dicas, você trouxe para a gente hoje, né? Essas dicas preciosíssimas aí. Eu pensei em condensar algumas estratégias básicas para que todo mundo, né, quem pudesse anotar, e a gente, a partir de agora, realmente começar a seguir um pouco mais essas estratégias, né? Então, a partir de uma conversa que nós tivemos anteriormente sobre dificuldades, eu pensei que, e a partir dos trabalhos que a gente faz com os alunos, a primeira estratégia é ter um plano, é ter uma meta. Os alunos entram na faculdade, Drica, e eles acabam realmente focando muito em prova, porque o sistema de avaliação são provas. Só que quando a gente começa a pensar num plano de estudo, a gente começa a pensar em realmente metas para que esse aluno consiga desenvolver o trabalho, as coisas andam muito melhor. Então, por exemplo, um aluno que faz faculdade de psicologia, qual que é a meta? Então eles falam para mim assim, a minha meta é ir bem na prova. Mas a meta tem que ir além disso. Eu estudo porque eu quero ser um bom psicólogo. Entendeu? E a partir disso, o aprendizado passa a fazer mais sentido, né? Então, essa seria a primeira dica, né? Eu falo que não só os alunos, todos nós precisamos de metas, é o que nós estávamos falando. Então, vou estudar para ser um bom profissional naquilo que eu me propus a fazer. Uma segunda dica, assim, seria ter um plano de estudo. Então, ter uma rotina. Eu me propus a estudar 2 horas por dia, de acordo com a disponibilidade das aulas, 3 horas por dia. E nessa rotina eu vou revisar o conteúdo que eu aprendi de manhã. Entendeu? Nessa rotina eu vou estudar para uma prova que está se aproximando com 10 dias, 15 dias de antecedência. Muitos estudos mostram que quando o aluno estuda com antecedência, ele consegue aprender e não fazer prova. Porque na faculdade o processo tem que ser diferente. Eu estudo para aprender, para ser um profissional, e não só para ir bem na prova, entendeu? Agora, essa questão de absorver conteúdos, Mariana, pelo menos eu já passei, né, pela vida acadêmica, tem muito a ver com a didática aplicada pelo professor. Sim. A didática aplicada em sala e o método como se estuda em casa. Você acredita que 90% dos estudantes universitários não sabem estudar? Isso é um dado. Então, é uma realidade. É uma realidade, Drica. Então, significa eu pensar o quê? Que eu preciso ajustar a forma como eu estudo de acordo com a matéria que eu estou estudando. Então, os alunos, eles não têm essa informação de que eu preciso anotar o que o professor fala em sala de aula. A partir do momento que eu registro o conteúdo que está sendo passado em sala num caderno, eu fixo mais, mantenho a minha atenção por um tempo mais prolongado e eu consigo ter um apoio visual para puxar aquilo na memória. Na minha época, eu usava muito o recurso do gravador. Hoje em dia, com os celulares... Nossa, a facilidade é muito maior. A facilidade é muito maior. Claro. E quando eu chegava em casa, quando o conteúdo era aplicado para uma determinada disciplina, que ia ter prova naquela semana... Eu, dessa forma, registrava o conteúdo, gravadorzinho, chegava em casa, ouvia novamente, revia, né? A matéria. Ouvindo
a aula do professor, a matéria, o conteúdo que ia cair na prova dessa forma. Então, isso me facilitou muito durante a vida acadêmica. Sim. Alguns alunos ainda têm o hábito de gravar, né? Mas além de gravar, você tinha uma boa memória visual. Uma boa memória auditiva. Então, você conseguia assimilar bem. Mas muitos alunos, hoje a gente vive numa geração que tem muita dificuldade de processamento auditivo. Então, eu acho que gravar é muito válido quando o professor disponibiliza isso, né, que não são todos que autorizam, mas o registro em sala de aula, um método adequado de estudo, fazer um tradicional resumo, um esquema daquilo que você aprendeu, isso favorece muito, né, uma outra dica que é a memória. E essa memória precisa agir de uma forma muito rápida, para não dar o branco, para ele não ficar ansioso na hora da prova. Então, uma das coisas que é aconselhável fazer para você melhorar a sua memória é você fazer associações mnemônicas. Que é o quê? Associar aquilo que eu preciso lembrar com um conteúdo de baixa complexidade. E aí eu consigo evocar muito mais fácil. Tem professor que opta, nesse meio digital, em aplicar a aula de uma maneira mais dinâmica, expõe o conteúdo através de slides, no quadro, enfim. E tem aqueles que ainda praticam o método mais tradicional, né, que é aplicar o conteúdo justamente no quadro negro escrevendo, e faz o aluno, dessa forma, copiar o conteúdo. Obviamente que enquanto você está copiando, você fixa também melhor, sim, né, escrevendo o conteúdo, mas tem muita gente que, mesmo escrevendo o conteúdo, está pensando em outra coisa. Passa a ser só um ato mecânico, né? Exatamente. E o que fazer nessa hora? Drica, sabe aquela primeira dica de ter metas? Então, na faculdade, tem que lembrar sempre. A meta tem que ser sempre lembrada. Então, quando eu estudo uma matéria e eu tenho um objetivo claro de que eu preciso aprender para minha formação enquanto profissional, aquilo faz muito mais sentido. O conteúdo é internalizado e até a minha dedicação para estudar aquela matéria é muito maior. Porque para você levar uma faculdade bem, você ter um bom desempenho acadêmico e ter uma boa formação, eu preciso o quê? Eu preciso de esforço, né? Eu preciso de dedicação. Mariana, paramos na segunda meta, né? Vamos adiante? Deixa eu te falar, retomar então. Então, a primeira meta realmente é ter metas. A segunda é ter um plano de estudo, uma rotina de estudo. O terceiro é um método. É estudar com um método adequado, é elaborar um resumo, é utilizar um caderno, é ter um material organizado. Ou utilizar um gravador celular, que seja, né? Gravador do celular. Quando o professor passa slide, eu costumo dizer que é importante imprimir os slides, porque você pode registrar neles. Quando o professor disponibiliza com antecedência, levar para a aula esses slides impressos, para você poder anotar neles, né? Isso faz muito mais sentido. Então, essa seria uma terceira. A quarta dica é a memória. A memória, nós vivemos num mundo muito acelerado, né, Drica? Muito. E a nossa memória... o tempo todo, a instantaneidade da informação, a gente é o tempo todo bombardeado. Muito, são muitas informações. E se o nosso CPU aqui der problema? É verdade, Drica. Eu falo que a quinta dica é o emocional, e eu ligo a quinta com a quarta, que é o que a memória e a emocional andam juntas. Então, a gente deve exercitar a memória o tempo todo. Por exemplo, hoje, com o celular, a gente perdeu o hábito de decorar os telefones. Tem pessoas que, às vezes, eu peço o número, ela tem que olhar no celular que ela não sabe. Tem gente que tem dificuldade de, até hoje, não decorou o número do RG, do CPF. Exatamente isso. Então, nós podemos fortalecer nossa memória e expandir esse nosso HD utilizando coisas muito simples no nosso dia a dia, realmente. Então, vamos decorar os telefones, vamos parar de viciar realmente nesses contatos, vamos abrir, vamos expandir. Fazer associações é um jeito que facilita.
Facilita muito. Então, a partir do momento que eu usei um método adequado, construí um esquema, eu consigo fazer associações com coisas de baixa complexidade, né? Então, por exemplo, estou estudando um conteúdo de biologia. Preciso saber quais são as organelas que fazem parte da célula, por exemplo. Então, eu posso associar com números. Quantas organelas são? E, a partir disso, eu vou tentando buscar essas organelas no meu HD. Assim fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Mariana, eu tenho participação, interatividade. A nossa produção separou algumas dúvidas. Na tela, então, a primeira perguntinha. Quais os elementos que fazem com que uma sala de aula possa ser chamada de criativa, Mariana? Interessante. Bom, a sala de aula criativa é aquela que abre, além de expor um conteúdo, né, que é o conteúdo previsto para cada disciplina, é aquela que abre para o aluno realmente trazer um pouco da sua bagagem e relacionar. Então, o professor que utiliza de recursos tecnológicos, hoje data show, com vídeos, a gente tem muitos recursos. Verdade. Mas consegue fazer com que isso faça um sentido para um aluno, permitindo com que ele relacione com aquilo que ele já tem, com a bagagem realmente dele. Torna a aula muito mais participativa. Muito mais participativa. Eu falo que quando eu trabalho com os professores, o professor precisa ouvir o aluno. Né? Claro que tem alunos que fazem perguntas fora de hora e tudo mais, mas, de um modo geral, numa sala de aula, a gente precisa ouvir. Agora, e quando o método aplicado em sala de aula pelo professor não está, de forma alguma, satisfazendo os alunos? De que forma inverter isso? Drica, se o método de sala não é bom, então você precisa ajustar o seu método de estudo. Fazer com que aquela disciplina em casa ela possa se tornar muito mais interessante. Então, uma dica simples, por exemplo, você vai estudar, sei lá, Revolução Industrial. Então, por que não pegar eu falo que a ativação prévia, a ativação desse conhecimento antes de começar a estudar, faz com que o conteúdo seja muito mais aprendido. Então, vou lá, busco um videozinho no YouTube de Revolução Industrial, claro, tomando cuidado com as fontes, mas busco alguma informação que desperte o meu interesse daquele tema. Ajuda a aprender. Interessante. Bom, olha você aí de casa que chegou agora, ligou a TV, eu e a Mariana Tobias Reis, psicopedagoga, estamos falando de dicas preciosíssimas, são estratégias, na verdade, para que o acadêmico possa ter um rendimento melhor em sala de aula e no aprendizado, estudando principalmente em casa, fazendo uso desses métodos e dessas dicas que a Mariana trouxe hoje para a gente. Então, olha, nós vamos fazer o seguinte, você pode mandar a sua mensagem, participar dessa conversa, interagir com a gente, que a Mariana está aqui prontíssima para responder a sua dúvida, se você é acadêmico. Telefone de contato na tela, produção, 91430639, esse é o nosso WhatsApp, para você que está em casa participar dessa conversa. E aqui no estúdio comigo, Mariana Tobias Reis, psicopedagoga, ela que veio compartilhar hoje com a gente conhecimento, trazendo dicas infalíveis para quem quer ter um melhor desempenho na vida acadêmica. Mariana, a gente comentava no bloco anterior, já falamos de 4 dicas importantes. Meta, estabelecer metas. Sim. A forma, o método como se estuda. Uma outra dica é a gente pensar num plano de estudo, uma rotina, a importância de ter o hábito internalizado de estudar, de rever. Dessa forma também o ambiente influencia muito que você escolhe para estudar. Muito. Até algumas pessoas me perguntam com relação a estudar com música, né? Estudar com música não é a melhor forma de estudar. Desvia a atenção. Desvia a atenção. Algumas pessoas dizem que, e um estudo realmente, achei um estudo que fala sobre isso, de que a música, o objetivo da música para alguns indivíduos é isolar o som e fazer com que ela se mantenha mais focada nos estudos. Então, assim, o que eu posso dizer? Estudar com música não é o ideal, mas se for para estudar, estuda com uma música de um idioma que você não conhece. Para não correr o risco de você estar estudando e começar a sair cantando,
entendeu? Porque aí você não vai realmente Perde o foco. aprender, vai perder o foco. Verdade. Estudar com o celular do lado, Drica. Hoje nós vivemos com o celular, né? Então, Tem muita gente que não consegue se desligar não consegue. de jeito nenhum, mas é importante na hora de estudar. Sim. Né, eu falo que coloca na bolsa, Ficar deixa off. desligado, precisa ficar off. Porque senão, eles falam assim, mas eu vou olhar só a hora. Mas a hora vem uma conversa, vem outra conversa, e aí realmente se perde no tempo, né? Desvia Se perde muito totalmente a tempo atenção. nas redes sociais. Você sai, as redes sociais tiram as Totalmente. pessoas do foco, totalmente. Uhum. E falávamos também da memória, como ativar a memória, né, Mariana? Sim, a memória é um recurso que nós precisamos estar em dia, independente da área que a gente estiver, né? Então, eu, você, nós precisamos usar a memória. Só que para usar essa memória, eu preciso tomar um pouco de cuidado da forma como a informação entra, para essa informação realmente ficar. Então, atenção, métodos, então tudo aquilo que a gente disse também fortalece a memória. Então, exercícios como nós falamos, de decorar os números, ou de fazer caminhos diferentes de ir para casa, sabe? São estratégias que no nosso dia a dia, associações mnemônicas, como eu disse, isso realmente ajuda a memória. Mas você sabia que ler o conteúdo, estudar, aprofundar dentro do conteúdo, aumentar o repertório dentro da área que eu estou estudando, também contribui para eu ter uma memória melhor. Ler em voz alta ajuda. Para algumas pessoas ajuda muito. Agora, quem tem uma leitura ruim, ler em voz alta atrapalha. Acaba sendo até incômodo para a própria pessoa. Isso. Então, existem técnicas de leitura dinâmica. Por quê? Se o aluno tem muita dificuldade para ler, quando chega no final do texto, ele não lembra mais do que ele leu. Então, o que é aconselhável também? Texto muito longo, fraciona o entendimento desse texto. Então, grifa o que é importante por parágrafo, para que você não corra o risco de chegar ao final do texto e não se lembrar. Ler uma página e falar, gente, sobre o que era essa página mesmo? Não lembro do que eu li. Então, não fez sentido ler. Entendeu? E a decoreba? Olha, Drica, a decoreba, em alguns momentos, né, como você fez a chamada no bloco, para decorar uma fórmula ou uma equação, eu preciso decorar. Agora, para eu aplicar essa equação, não. Tem que entender. Tem que entender, porque aí eu vou usar um tipo de memória chamada memória operacional, ou memória de trabalho. E essa memória faz com que a gente, além de lembrar o conteúdo, possa utilizá-lo em diversos contextos. Né? Então, eu dou sempre o exemplo assim, o CPF. Muitas pessoas sabem o CPF de cor, mas se eu te pedir para você me falar o CPF de trás para frente, você vai conseguir? É um pouco mais complicado, né? Então, por quê? Porque se eu só decorar, eu só consigo falar o CPF. Mas para eu... De trás para frente é realmente mais realmente complicado. exige, não é? Mas na faculdade eu preciso saber, exemplificando o CPF de vários tipos de... Não é? Então, decorar não vai contribuir tanto. Verdade. Agora, a quinta dica, Mariana. A quinta dica é com relação ao emocional. Eu preciso estar com o meu emocional equilibrado para eu conseguir aprender. Senão não tem disponibilidade. É como se meu HD estivesse tão cheio de angústias que não cabe nada. É como a gente. Se a gente tiver com um problema, é muito difícil a gente guardar tudo na memória, não é verdade? Todo mundo tem um dia ruim, às vezes. Exatamente. Brigou com o namorado. Sim. Então, esse emocional precisa estar bem. Então, o que é preciso? Ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, fazer atividades que deem prazer. Claro que dentro de uma perspectiva, porque não adianta nada eu querer ir para uma festa no domingo e ter que acordar cedo na segunda. Com ressaca não vai funcionar mesmo. Não vai aprender, não vai. Não ocorre sinapses. Verdade. Então, o importante nessa dica, quando se fala de emocional, é mandar embora qualquer tipo de estresse. Claro. Para que o rendimento seja melhor. Sim, eu falo que procurar psicóloga, sim, em alguns casos, mas quando é um caso que está angustiando por uma eventualidade, então antes de estudar, faz a higiene mental. Pega um papel, escreve tudo aquilo que angustia, que você precisa resolver.
e vai estudar. Gente, é importante desapegar aí nessa hora de qualquer negatividade. Sim, com certeza. Mariana, Pensamento positivo. temos mais 2 telas interativas, 2 perguntinhas. Desempenho acadêmico. É possível desenvolver a criatividade dos alunos? De que maneira? Ai, que interessante, né? Nós falamos no momento anterior que quando o professor abre para o aluno trazer o conteúdo, esses pré-requisitos, a bagagem realmente dele com relação ao assunto, eu consigo um aprendizado maior, não é? Então, quando o professor ele abre a aula dele para hipóteses, ele faz com que esse aluno desenvolva a criatividade, porque ele tem que solucionar problemas. Então, trabalhar com hipóteses, trabalhar com conflitos, isso você pode trabalhar em qualquer área. Então, isso ajuda o aluno a desenvolver a criatividade. Bacana. Ajuda a pensar mais. Sem dúvida, exercitar, né, acima de tudo. Vamos mais uma pergunta e última. É possível desenvolver a criatividade? Próxima. Como usar a criatividade na avaliação, em provas? Em provas, né? É possível? Olha, é possível. O que você não pode é encher linguiça. Essa colocado. criatividade, ela é o quê? É quando um aluno aprendeu o conteúdo e consegue interligar esse conteúdo com outras áreas. Você pode utilizar, sim, até para demonstrar para o professor e para você mesmo que você tem um conhecimento. No entanto, ninguém desenvolve a criatividade de uma área específica se não estudou a matéria. Porque eu preciso do conhecimento sistematizado. É vero. Mariana Tobias Reis, psicopedagoga, hoje aqui com a gente. Super obrigada pela sua participação a você, mais uma vez. Obrigada. Já fica o convite para voltar. Ai, obrigada. Vamos e marcar, compartilhar sim. com a gente muito mais do seu conhecimento. Viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada.